Oi, gente linda! Como vocês estão? Gratidão por estarem aí do outro lado, acompanhando essa série. Muito obrigada pelas sugestões, pontos de vista, ideias, críticas. Tudo vai ajudando a agregar e melhorando nessa jornada. Então vamos lá! Hoje eu quero convidá-los a refletir e a sentir um tema que hoje tem sido extremamente desafiador e aparece todos os dias, seja no consultório, na escola, em casa, como um tema recorrente e cada vez mais sério, nos provocando a pensar soluções, a mudar atitudes, a olhar de frente para esse desafio, que é a relação do adolescente com o suicídio, a relação do adolescente com a vontade de morrer e com atitudes de autodestruição, como a automutilação, se cortar, tomar medicamentos com o objetivo de chegar à morte e outras formas que a gente tem escutado. Então hoje eu quero convidá-los a pensar um pouquinho do lugar deste adolescente. Vamos fazer a experiência da empatia nesse instante. Se dispam desse lugar de adulto e entrem nesse espaço do adolescente de hoje, desse mundo pós-moderno, desse mundo tão veloz, tão cheio de exigências, de pressões sociais, de todos temos que ter um propósito, todos temos que ser felizes, temos que postar fotinhos em lugares muito legais no Facebook e assim por diante. Então, a ideia que eu quero trazer para a gente refletir vem a partir das coisas que eu tenho escutado desses adolescentes. É muito comum eu escutar, seja na escola, nos espaços de voluntariado que eu faço, no consultório, a sensação de que não tem solução. A solução então é morrer mesmo. Escutei muito isso. Então, por que será que o adolescente sente isso? Tem hoje muitos estudos. A gente tem um autor gaúcho, Mário Corso, né, se vocês quiserem se aprofundar, que vem estudando sobre esse tema e nos trazendo uma visão muito agregadora, nos ajudando a praticar, o fazer, que é o que a gente precisa mesmo no dia a dia. A teoria é extremamente importante, mas conseguir transformá-la em prática é um desafio e esse autor nos ajuda, contribui muito para isso. Fica a dica aí. Mas então, o que eu posso dizer com certeza, com o coração cheio de otimismo quando eu percebo isso, né? Porque quando a gente compreende um caminho, né, a gente consegue ver uma luz aí, e é isso que eu quero trazer para vocês. O que a gente percebe é uma desesperança no futuro. O adolescente olha para hoje, para esse mundo presente, né, e fica imaginando um mundo futuro muito mais difícil, né? Uma ideia de que não tem jeito, que tudo é injusto, é desonesto, ou seja, há uma ausência tão grande de referencial, de adultos com valores onde ele possa se espelhar. Então a gente vê um contexto político, a gente vê um contexto social, a gente vê um contexto cultural, né, de ainda assim desigualdades sociais, de injustiças, né? Então isso causa um impacto no jovem de hoje extremamente grande. Como se não houvesse mais motivos reais para continuar seguindo em frente. Se é tão difícil o presente, a ideia do adolescente é de que então o futuro não tem jeito. Melhor então sair fora, sair de cena agora,
antes que se vivencie um momento ainda pior. É por aí. Então, como que a gente ajuda esse adolescente a acreditar no futuro quando a gente mesmo, às vezes, se dá conta que é tão difícil? Parece que não tem jeito. A gente escuta mais notícias ruins do que boas. Então a sugestão é que nossas fontes sejam mais positivas. Que a nossa inspiração no dia a dia seja positiva. Então te pergunto, adulto aí do outro lado, quer ser referência para o adolescente de hoje? Então te nutre de coisas boas. O que tu vens assistindo na TV? Que livros tu tens lido? Que lugares tu tem ido? O que de diferente tu tem feito na tua vida? Qual é a energia que tu deixa vibrar à tua volta? E aí então, te percebe olhando para esse adolescente? Como tu te reporta a ele? Ele pode participar das decisões da casa? Ele pode participar das decisões da sala de aula? Ou ele realmente é invisível, como alguns já me disseram? Então a gente tem ouvido muito na literatura da pedagogia, da sociologia, uma retomada da ideia de sentido de vida. É preciso ter um sentido para a vida. O que é então esse sentido para a vida? Bom, pensar em sentido de vida, falar sobre isso, a gente precisaria de muitas outras séries para conversar. Mas o importante é sentir-se presente, sentir-se importante, sentir-se indispensável, ser alguém naquele lugar, ser alguém importante na sala de aula, ser alguém importante em casa, em família, fazer parte. Então, dentro desse contexto aí do pensamento de morte, do pensamento de sair de cena para solucionar o problema, a sugestão é que a gente propõe a esse adolescente fazer parte da criação de algo para o futuro. Como ele pode contribuir? Chama esse adolescente para o teu lado, escuta ele, te dá seus pontos de vista. Podem ser duros, podem ser muito pessimistas, mas eles podem ir mudando. E aí é o lugar do adulto. Ao invés de criticar esse adolescente, de colocar mais exigências, traz ele para ti. Escuta esse ponto de vista dele, que é rico, mas ajuda ele a ouvir o teu. Faz essa junção. A escola pode contribuir muito para esse movimento do otimismo pela vida, valorização pela vida, pensar coletivamente soluções. Isso vai alimentando. Então, que atividades coletivas, prazerosas, alegres, de cocriação que a escola pode promover? Esse assunto, o suicídio, ele foi e ainda é tabu. Mas começamos a discutir sobre isso. Já se percebe que tudo que fica escondido embaixo do tapete vai piorando, vai dando um mau cheiro, vai aumentando. Então, quanto mais a gente puder discutir sobre isso, mais informação a gente vai conseguir disseminar e menos pensamentos de morte a gente vai tendo. Então vamos discutir isso. Traz para uma roda de conversa esses conflitos, esses pensamentos de dor, de sofrimento. A escola também é esse lugar. Eu já escutei em lugar de trabalho que não, esse não é o papel da escola. Orientadora educacional falando de saúde mental, sim. Se vem demandas desse tipo pra gente, é porque é da escola, sim. Agora, o como a gente vai abordar, como a gente vai fazer, isso a gente tem que começar a se apropriar. Tem que ter leituras, tem que ter reflexões e tem que ter um pensamento bastante aberto, de muita escuta. E a gente pode sim contribuir para mediar essa situação de dor e começar a
mostrar outros lados desse mundo. Ele não tem só coisas ruins. Ele tem notícias boas, sim. Tem certamente algum interesse aí que faz com que muito mais notícias não boas, negativas, cheguem às casas aí dos brasileiros. Mas existem boas notícias. Foquem nessas. Então, queridos amigos, gente querida, é uma convocação que a gente tem que fazer para nós mesmos. Qual é a nossa parte nesse movimento de vida? Qual é a nossa parte nesse movimento de sentido de vida? Onde a gente pode contribuir? Como a gente pode contribuir para essa positividade? Então, convido vocês a esse enfrentamento da dor. Olha para a dor, acolhe, abraça, mas transforma ela em algo muito bom. Isso sempre é possível. Sempre vai depender do olhar que a gente dá, do abraço que a gente pode envolver e desse sentimento de pertencer, de estar junto, de fazer parte e de ser importante. Todos nós gostamos disso, todos nós precisamos disso, mas o adolescente, esse cara bombardeado por tantas ideias, exigências e pressões, precisa muito desse espaço de escuta e de compreensão. Tá bom? Então vamos lá, um viva pela vida, tá? Então, conto com vocês nessa jornada, agradeço mais uma vez por estarem aí. Se tu curtiu o nosso papo, dá um joinha, coloca teu comentário, me segue nas redes sociais, vamos conversando. Agradeço aos novos pacientes aí dessa semana e vamos lá, tá chegando o fim. O próximo episódio vai ser o último, episódio número 5, tá? No próximo fim de semana. Então, vamos curtir esse momento, essas ideias e vamos fazer reverberar esse sentimento de esperança, ok? Muito obrigada, beijo no coração, abraço de luz.